Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Está aqui começando um vídeo, né? Não tinha mais gravado por conta da minha voz, eu estava muito rouca, mas queria compartilhar com vocês que algo sobrenatural aconteceu, né? Ontem, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando a gente está doente, está no livro de Tiago, se eu não me engano é Tiago 3, chame os presbíteros da igreja para orar, né? Gente, desde abril que eu estou com essa enfermidade, né? Tive uma gripe e depois da gripe, muito tempo depois, aí veio a rouquice. Vocês não têm noção do que eu já sofri, tendo que parar várias atividades, aniversários, fiquei sem trabalhar, né? Porque não conseguia falar, falando, sussurrando mesmo. E quando eu forçava a garganta, doía a nuca, doía essa parte aqui da laringe. Fui para a médica, fui para 2 médicos. A primeira médica pediu para eu tomar corticoide quando a minha glicose estivesse mais baixa. E daí que quando a glicose deu 130, aí eu voltei para ela e ela passou o corticoide. Tomei o corticoide, não adiantou, continuei rouca, muito rouca. Agora era rouca assim. Eu queria falar e não conseguia. E quando a emoção chegava, a voz sumia de tudo. Quando eu ia chorar, aí era que a voz sumia mesmo, quando eu estava abalada, abatida, né, emocionalmente falando. Então, aí era que ela sumia mesmo. E aí, que eu fui para o endócrino, falei para ele, né, questão de tireoide, fiquei muito preocupada em ser problema de tireoide, ou mesmo calo na laringe, alguma coisa desse tipo, porque eu já tive uma vez. E também fui curada através de oração, gente, com o óleo, né? Ungindo com o óleo, não é o óleo que salva, que cura, mas a própria fé da gente. Mas é bíblico quando ele diz, se você está doente, procura os presbíteros da igreja, ora com óleo, o doente sarará e serão perdoados seus pecados. Então, eu já estava assim, muito nervosa, muito estressada, sem poder trabalhar a voz. Eu falava com a pessoa no telefone, a pessoa não entendia a minha voz. Eu tinha que digitar. E assim, desde maio, né? Nós já estamos, hoje são 8, né? De julho ou 9. E aí eu disse, não, eu vou chamar o pastor para ele vir orar aqui com óleo, né? E ele veio ontem com a esposa dele e com mais um presbítero que eu amo muito, que é o irmão Edson Ferreira, ungido por Deus, 2 servos do Senhor, que é o pastor Edivan e o presbítero. E aí eles oraram e eu crendo, recebi a cura, tomei posse mesmo daquela bênção que eu estava procurando, estava orando pelas madrugadas. Não é tudo que dizia respeito à rouquidão, eu fazia. Eu gargarejava romã, gargarejava bicarbonato, o sal, o limão. Comprei até um lambedor, uma senhorinha que vende lá na pracinha da Praça da Alimentação, que vem o jatobá, vem a romã, ele é um anti-inflamatório. Só não cheguei a tomar antibiótico, porque eu já tomo remédio demais. Então, gente, eu quis gravar esse vídeo para compartilhar com vocês como é importante o poder da oração com o óleo, ungindo com o óleo, né? E não é que o pastor vá na sua casa sem você chamar. Você tem que chamar. A Bíblia é bem clara em Tiago quando diz, chame os presbíteros. O pastor também é um presbítero. Então, para quem crê, né, dá aquele like e diz que aceita isso,
né? Você que é evangélico, você que não é, saiba que a oração, ela tem muito poder, muito poder. E hoje, né, essa semana a gente passou por muitas tribulações e enfermidades, com morte de pessoas amigas, né? Que não foi só uma, foram várias pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente considera, né? Desde a semana passada que vem acontecendo essas mortes aqui. E assim, aí foi que eu fiquei muito abalada e as cordas vocais abalaram também, né? As suas estruturas aqui nessa região aqui, até minha nuca doía. Eu estava tomando um anti-inflamatório também para ir desinflamando alguma coisa na laringe que tivesse inflamada, né? E aí o pastor orou, pedi a ele, o senhor trouxe o óleo? Porque tem um azeite, né? Os pastores, alguns, não são todos, vão com a maletinha e ali tem um óleo, tem um azeite. Mas aí o pastor esqueceu e foi com óleo de cozinha mesmo, porque o importante é o símbolo, né? Então eu dei a ele um pinguinho de óleo, ele colocou na minha testa e fez uma oração poderosa. O irmão Edson, que é presbítero também, eles impuseram as mãos em mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a minha glória. Hoje, pela manhã, eu fui tentar acompanhar o sepultamento, né, o enterro da cunhada, do meu cunhado Tasso, Socorro Martins. E daí que estava até chuviscando. E eu fiquei com medo de aquela neblinazinha piorar. Mas eu coloquei o casaco, porque eu estava vestida com um casaco de frio. Aí coloquei o casaco na cabeça, conversei, não cansou isso aqui, porque quando eu conversava, cansava tanto que doía. Conversei lá com as pessoas, com minha família, né? E chorei, mas ela não foi embora, minha voz. E quando eu ia saindo, a esposa do pastor, ela disse, sim, a sua voz está bem melhor hoje. Eu disse, tá, louvado seja Deus. E é verdade, ela está limpando, ainda não limpou totalmente, mas uma vez aconteceu isso comigo. Faz muito tempo atrás, eu estava compartilhando com um pastor chamado Vladimir. A gente foi para Venturosa, né? Que a gente ia de vez em quando, fazia esses intercâmbios de igrejas, que era maravilhoso. E a gente foi para a igreja dele, ele vinha para aqui, a gente ia para dele. E nesse dia ele estava orando com um óleo. E eu estava rouca, sem voz. Sem voz, sem voz. E ele orou, ungiu minha cabeça com óleo. E eu vim no caminho, mas aquela coisa ainda querendo que eu duvidasse. Eu disse, eu não vou duvidar, porque eu estou curada, em nome de Jesus. E a rouquice foi embora também. E eu melhorei. Aí agora, há 3 meses, que eu venho acometida com essa rouquidão. Eu não poderia deixar de passar aqui para divulgar, para testemunhar do poder de um general, de um médico por excelência que opera sem anestesia, que chama-se Jesus Cristo. Eu não poderia deixar de contar essa bênção, porque quando a gente é curada, a gente volta para agradecer, né? Tem a história daqueles 10 leprosos, né, que foram curados e só um veio agradecer. Nós devemos pedir e também devemos agradecer. Então, muito obrigada, Senhor Jesus, por minha voz estar voltando aos poucos. Ela está mais forte, estou sentindo o tom mais grave, né? Vocês estão percebendo que quando eu ia falar, quando eu ia gravar, tinha muitas falhas, né, na vibração das cordas vocais. E creio que não era nada grave, certo? O medo quem faz é a gente. E eu, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, eu fui libertada dessa rouquidão, né, através da oração, do poder da oração. Agora, lógico, a gente tem que crer, né, gente? Tem pessoas que pedem oração, mas fica, será que eu vou ser curado? Será que vai ser curado mesmo?
Mas eu tomei posse, eu disse, eu vou ser curada. Eu creio no poder da oração. Eu creio. E você também. Você que está assistindo, pode estar com alguma enfermidade, né? Peça para alguma pessoa orar em você, né? Como eu fiz com os servos de Deus que estiveram na minha casa. Orar. Agora tenha fé. Porque sem fé, a Bíblia diz, é impossível adorar e agradar a Deus. Sem fé, as obras que a gente faz é morta. E sem as obras, a fé também é morta. Nós temos que ter os dois, a fé e as obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho 90 e, se eu não me engano, 93 ou 94 inscritos já no canal. São 94 pessoas que estão escutando meu testemunho, né? E outras mais que forem sendo escritas, vão ver esse meu testemunho. Eu não podia deixar de falar sobre o amor que o Senhor Jesus tem por mim. Não porque eu mereça, eu não mereço. Mas eu estava muito enferma, gente. E acho também que essa rouquidão também veio de um estresse muito grande que eu tive passando, né? Nesses 3 meses, durante esses 3 meses. E eu não vou permitir que nada mais abale a minha fé, abale a minha vida, a minha saúde. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreva, né? Ativa o sininho e deixa um like para que o YouTube possa entender que o meu conteúdo está sendo muito bom para você, que eu tenho passado boas coisas para você. E uma das coisas também que eu quero agradecer a Deus é que eu não tinha comprado o pau de selfie, né? Para a filmagem sair mais legível, sem tremer, ficava muito trêmula, né? E hoje eu comprei, gente, louvado seja Deus. É uma conquista pequena, mas para mim foi muito grande, porque eu preciso, né, realmente, de ter uma filmagem melhor, né, para você que merece. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus e creia no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Vou levar meu problema para Deus. É isso aí. Entregar meu problema para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E hoje de manhã, quando eu vinha do enterro, né, que eu não acompanhei porque era muito longe, eu fui comprar uma medicação e passei na casa de saúde. E eu vinha cantando hinos de louvor a Deus. Acho que se alguém escutou, disse, ela tá ficando maluca. Ou vem cantando ou vem falando sozinha. Eu vinha falando sozinha, realmente, com Deus, com Jesus, agradecendo o milagre de minha voz ter voltado. E vinha também cantando aquele hino, graças te dou por tudo que fizeste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Eu amo esse hino. Graças, graças, mil graças. Eu tinha que agradecer cantando. Por quê? Eu já não tinha mais voz. Eu queria cantar na igreja e ficava só dublando. Mas agora eu canto e sempre vou louvar ao meu Deus. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.